Hello Goods! Temos um chão de dentro, chão de fora, na pandemia de forma híbrida? Temos sim, senhoras e senhores! Esse programa tem o propósito de levar vocês a uma experiência imersiva na produção artística. E eu estou aqui preparado para dar o play em um espetáculo disponível de forma gratuita para vocês no YouTube. Deixa eu entrar aqui na minha conta. Aí eu vou em pesquisar. Pronto, é o segundo, tá vendo aqui? Clica em assistir. Eles estão na tela, mas também aqui eu vou bater um papo com uma parte do elenco hoje. Bem-vindos! Carrego tudo que vem pela frente, refaço territórios. Eu sou o território. Somos territórios. Antônio Marcelo, diretor, responsável pela concepção do espetáculo e um dos personagens importantes nesse espetáculo. Muito bem-vindo, Tony. Estou aqui com Daniel Arcades também, que é roteirista, dramaturgo do espetáculo, também responsável pela concepção junto com Tony, e um personagem importante que só vocês vendo aí. E Márcia Lima, essa grande protagonista. Ai, muito bem-vindo, Daniel. Bem-vinda, Márcia. Obrigada, prazer. É um espetáculo que traz a história, né, no texto. Como é que foi essa concepção? A ideia original estava nesse fluxo indo e voltando de Alagoinhas. A gente passou passando pela estrada e tinha uma lagoa que eu não tinha prestado atenção até então, né? E aí a gente comentou da lagoa, e aí eu estava conversando, estava na época de escrever projetos. Aí eu comentei com o Daniel que queria fazer um projeto com o Paed. E queria para ele poder, que ele cantava, mas por conta das obrigações de sacerdócio, ele parou de cantar, ele vivia assim, né, falando que queria voltar a cantar, e a gente resolveu fazer um projeto para escrever. E aí eu falei com o Daniel da gente falar sobre Alagoinhas, que Alagoinhas, as águas de Alagoinhas. Alagoinhas é uma das poucas cidades daquela região que perdeu o nome indígena. Você tem lá Pujuca, Araçais, Inhambupe, as cidades ao entorno, Catu. E Alagoinhas perdeu porque a água é um elemento tão importante de Alagoinhas que acabou dando nome à cidade. E a cidade nasceu também por isso das pessoas ser um lugar onde as pessoas paravam, tal, porque tinha muita água na região. Tem ainda, né? E a gente queria falar sobre isso, né? Sobre a potência das águas. E aí tem um Itã de Oxum, que a gente utilizou inclusive num espetáculo antes, que Oxum resolve secar o mundo. E pensando nesse tanto, pensando na coisa das águas, a gente fez isso. Eu falei para Daniel da ideia e Daniel pediu para ele escrever o texto. E aí foi que eu escrevi no texto, e aí a lagoa surgiu. Mas a princípio a ideia era trazer Paed para cantar, que era uma coisa até mais simples, só que trazendo a história de Alagoinhas, mas tratando das águas, né, do que aconteceu com as águas de Alagoinhas, a importância que isso tem para a identidade cultural da cidade. E você participou disso tudo, né, Dan? Exato. A gente conversa muito, assim, o fato da gente morar junto, trabalhar junto também faz com que a gente acabe conversando muito. E essa estrada Salvador-Alagoinhas faz com que a gente converse muito sobre essas coisas. Então a gente vai juntando as ideias, vai caminhando, né? E Alagoinhas sempre foi um desejo nosso. Fazia muito tempo que a gente não fazia nada para a cidade e na cidade. Apesar da gente passar muito tempo dentro de um grupo com o nome da cidade, a gente estava circulando muito mais fora do que lá. E aí a gente juntou a fome com a vontade de comer, conversamos com o pessoal do nosso ILE também, né? Tem muitos irmãos que participavam lá na época.
E a gente montou isso, esse projeto, o qual eu acho que é o início também de uma pesquisa que há muito tempo a gente já estudava, mas não colocava nas obras, né? Definitivamente, assim, que é a história da cidade, esse pensamento do interior como protagonista do cenário, né? O dia da gravação em Alagoinhas foi lindo, porque assim, a gente chegou em Alagoinhas às 5 da manhã, só abriu, a gente filmou o dia inteiro, no final do dia, quando a luz caiu, choveu. Só estava esperando a gente terminar. Então tava tudo assim, o universo estava Eu acho que agora é... E a gente acrescentou uma coisa sobre essa discussão, porque ela tem uma identidade católica muito forte. Mas lá tem muito candomblé, tem muita gente de axé. E a gente queria trazer isso. E a gente se juntou com a galera do Ilê. Né? Tanto que a direção, o diretor musical era do Ilê também, que é Vitor Rogel. Aquela galera toda que aparece no vídeo são pessoas do Ilê, com um ou outro convidado. Mas a gente queria falar de Alagoinhas, falando das identidades religiosas, mas trazer também o pensamento dos povos originários e da cultura afro-brasileira, né? Tão presente ali, e às vezes fica meio, como em quase todo lugar, fica meio esquecido, meio deixado de lado, como se não existisse. Que essa perspectiva de olhar que a cidade ela já existia, ela só não tinha esse nome e não tinha essas edificações que a humanidade faz em cima da destruição da natureza, né? Tem um texto que Márcia fala que é justamente isso, uma polis erguida em cima de construções arquitetônicas da natureza. Então, já existia uma arquitetura natural ali e que era muito respeitada pelos povos indígenas e pelos povos africanos que estavam lá, mas nosso instinto, né, de dominação fez com que a cidade se erguesse principalmente sobre as águas. Essa ideia de progresso, né? Para você crescer, você progredir, a ideia de melhora que a gente tem a partir dessa ideia de progresso é você destruir e colocar construções humanas no lugar e aglomerar, né? A gente se aglomerar. A gente criou uma falsa ideia de que muita gente junta numa aglomeração, como numa cidade como Salvador, por exemplo, tem 3 milhões de pessoas, que você está numa situação melhor, porque você está num lugar mais avançado. E na verdade eu acho que o pensamento que a gente queria também tratar era que não pode não ser por aí, né? Pode ser outro caminho. Que consegue, não acho não, tenho certeza que você consegue. Vocês conseguem deixar esse questionamento na gente. E dirigir e atuar, né, Tony? Meu amigo, isso é um desafio, né? Você é daqueles diretores que são chatos, assim, e também que se cobra. Eu acho que eu me cobro mais de mim mesmo. Eu tenho uma coisa assim em relação a essa coisa da direção. Não é chato, não é chato. Eu tenho, não. Ele é tranquilo. Inclusive, acho que as meninas do bando falam que eu sou calmo, né? Por que esse diretor tá calmo? Mas assim, eu tentei ninguém Leva pra cá. que o corpo reagiu, assim, que eu comecei a criar Umas umas bolinhas. bolhas nas costas, que estava nervoso e não queria descontar nas pessoas. Mas eu acho que o diretor, ele é usar uma coisa que é clichê, né? É um maestro mesmo. Assim. Eu acho que a gente está ali, todo mundo fazendo junto. Acho que o diretor tem muito mais a necessidade de equilibrar as coisas, mas ele tem que estar ouvindo todo mundo, porque o trabalho tem que ser colaborativo, sabe? Não consigo imaginar assim, consigo até imaginar, mas não acho legal quando você fala, é assim, e de repente alguém que está do seu lado tem uma ideia diferente e você não quer aproveitar aquela ideia porque você é o diretor, sabe? Aí eu acho que tem que ouvir todo mundo, então é muito tranquilo por isso, porque a gente tinha uma equipe muito boa, gente muito boa colaborando, Edez e Daniel estavam ali o tempo todo, teve cenas que eu estava, tinha horas que estava eu e Daniel cena que era Edez que estava dirigindo e definindo as coisas. O editor, ele foi muito generoso também e propôs muita coisa e tudo era sempre muito bem-vindo, assim, a não ser com alguma coisa, a minha preocupação era o que a gente quer dizer está sendo dito, né, e com qualidade, com apuro estético e tal, tudo direitinho, que a ideia era basicamente essa, de onde vem a ideia, se foi eu quem inventou aquilo, se outra pessoa que sugeriu, tá ali, tá acatado, sabe? Eu amo quando eu me deparo com multi-artistas que dançam, que cantam, que interpretam. E eu tô com uma delas aqui, que é a Márcia ali. A minha diva do teatro baiano, Márcia. Não é o que ela faz. Já tem um nome forte, né, Márcia Lima. Ainda A gente ainda vai vezes. conversar sobre isso. Eu só quero saber, Marcítia, como é que foi protagonizar nesse espetáculo no meio da pandemia? Como foi isso?
Então sempre esse lugar da protagonista é um lugar meio arriscado, que traz muito medo pra gente, né? A gente nunca sabe, né, como é que vai ser. Então é um lugar de muita responsabilidade. E o processo da feiticeira, né, pra mim, foi porque eu sempre faço as feiticeiras. Eu sempre faço as feiticeiras, as bruxas, né, as mães más, assim. Então foi rico também, assim, descobrir esse outro lugar, né, dessa criatura que é meio doce, mas ela também chama a galera pra terra, né? Tipo, vocês estão destruindo a natureza, vocês estão destruindo o que eu sou, vocês estão destruindo toda essa fluidez, toda essa limpidez, tudo que eu trago para vocês se alimentarem, para vocês se banharem, para vocês sobreviverem ao alimento, né? Não é mais a terra, é a água que alimenta a gente, que tem essa possibilidade da gente poder sobreviver, e a galera destrói. Então ela vem com esse intuito mesmo de dizer assim, ou vocês vão parar, ou então vocês vão afundar na lama, vão morrer embaixo d'água. Por mais que a velha e a nova insistam, a feiticeira não mais cochila enquanto não tiver certeza de como anda a sua vila. Eu adoro desafio, né? Então eu me joguei assim, da forma que deu, né, pra se jogar com essa coisa toda de estar redescobrindo o corpo, de estar se repreparando, né? Essa coisa da voz também, que não estava muito bacana, porque a gente parou, então você não tinha vontade de fazer muita coisa, né, em casa durante a pandemia. Mas depois, quando surgiu a oportunidade de fazer, né, a protagonista, a feiticeira, eu fui retomando todo o processo da técnica para poder fazê-la. Tinha um ano de pausa, não foi? Tinha um ano. Exatamente um ano. Acho que foi em março, quando estourou de novo. Foi. 2021. E a gente parou em março de de 2020. Um dando a mão pro outro, um ajudando o outro. A Daisy Gomes teve assim, um papel fundamental. Se não fosse a Daisy, seria bem diferente, assim. Principalmente quando a gente foi gravar. Então como a gente fez várias reuniões online, a gente não tinha essa ideia do todo, porque era muito picotado, tinha muita gente, né, Célio, pra dar conta, muita gente atuando, tinha muito texto, tanto que eu estava decorando o texto, achando que eu disse, nossa, tem tanto texto assim, eu vou decorar esse texto para poder fazer uma coisa bem feita, né? Depois eu descobri, os meninos falaram que eram offs, e aí ficou mais tranquilo. Mas a Daisy, assim, ajudou muito, assim, no processo da encenação, o desenho todo, né? Dos corpos todos. E a Daisy tem esse trabalho corporal, né? A Daisy tem esse trabalho corporal, que é magnífico. E aí ela olhava assim e dizia, não, aqui, vamos por aqui, porque eu posso tirar de você daqui. Aí tem um episódio legal sobre isso de Daisy, que eu acho que é legal, pra aproveitar esses momentos pra falar, e desse a gente ama. Mas tem um episódio muito legal, como eu e o Marcelo, a gente estava atuando, né, e tomando conta, assim, eu também trabalhei na produção, né, porque a Dan que estava produzindo, que é a empresa que eu sou sócio, né, a Dan que produziu, então eu, Laís e Thiago, a gente também estava dando esse suporte pelos fundos né, da produção. E nós éramos atores, a gente acabou deixando pra gente ensaiar perto da estreia. Então a Marcela ia ensaiar os outros e a gente ia tentando... Esse é o perigo de estar em cena. Foi. A gente foi deixando pra... Chegou um momento que a gente disse, pô, a gente faz agora ou a gente vai pagar mico no dia da gravação. E aí a gente falou, pô, não tem lugar pra ensaiar, não sei o quê. Aí eu liguei pra Daisy, Daisy, a gente precisa marcar com você, eu sei que a gente tá ensaiando... Uma véspera ou antivéspera. Foi. Aí a Daisy falou, Marcelo, tá aí, venham aqui pra casa agora. A gente foi pra casa da Daisy, a gente ensaiou no vão livre do prédio, que era ao ar livre, né? E aí a gente podia, porque como a gente morava na mesma casa, a gente não precisava estar com máscara, né? Então ela ficou distante com máscara, dirigindo o movimento das cenas da gente no vão, no jardim do prédio dela. Daniel Marcades. Oi. Dan. Que é um dramaturgo de mão cheia, dono de uns... Dono não, né? Não. Eu tô no mundo, eu já fui. Eu acho que o mundo é dono. Só a segunda. Só a segunda. Tem a assinatura do New York. Mas eu gosto assim. Quais foram os desafios
desse texto especificamente? Então, acho que a primeira coisa foi que a gente queria fazer algo que marcasse como a gente estava fazendo. Então esse pensamento ele parte desde o início, né? A gente, diferente das outras obras que eu fiz durante a pandemia, a Lagoa não foi adaptada para a pandemia. Ela foi adaptada de acordo a cada momento que a pandemia piorava. Mas ela já foi pensada para ser feita durante a pandemia. Então a dramaturgia ela caminhou nesse processo também. Então eu fui estudar linguagem de internet, a ideia era brincar com isso, né, com videoclipe. Eu já trabalhava no audiovisual, né, tenho trabalhado em roteiro de audiovisual, então isso me ajudou muito. Mas ao mesmo tempo a gente tinha uma coisa afetiva, que era a história da cidade onde a gente nasceu, a história do lugar. A gente sabia que a gente estava fazendo para a nossa cidade, então a gente brincou muito com valores culturais, de que a gente sabia que alagoenses iam gostar, né. Ainda bem que tá rodando, né? A gente tá no palco giratório hoje pro Brasil todo, mas foi feito para Alagoinhas. A gente falou, vamos pensar no nosso local. Então foi um texto que foi pensado no teatro que a gente fazia quando a gente morava em Alagoinhas. Então tem muito de cultura popular, tem muito de contação de histórias, talvez por isso pense-se em narradores, né? Porque tem muito de contação de histórias, tem muito dessa comédia popular também, e desse lirismo, né? Que é esse lugar o qual eu gosto sempre de colocar, que é poesia, letra de música, e me arriscar aí nos versos. Então escrever a Lagoa acho que foi muito especial nesse sentido. E eu acho que é isso, tem a ver com tudo que a gente já estava pesquisando, tudo que a gente estava caminhando. Eu acho que a gente pôde colocar em prática de uma maneira gostosa, porque estava todo mundo próximo, mas ao mesmo tempo foi muito tenso também, porque a gente previa uma linguagem, mas a gente não sabia que linguagem daria no final. Então a gente foi unindo o que a gente podia prever para no final a gente entender. Mas o texto, quando ele entra no terceiro processo, né, Célio? Acho que foi no terceiro processo. No terceiro processo, eu já sentia que eu dizia, não, aqui sai uma obra, aqui a gente consegue. E teve isso também. Como eu estava muito próximo de Celo, cuidava das palavras, mas a gente podia trocar muito falando sobre as imagens que as palavras podiam caminhar. Então, assim, dava uma segurança maior para o dramaturgo, porque a gente dialogava muito, né? Sobre quais imagens, o que a gente provoca, o que vai ser no teatro, o que ia ser na cidade, o que a gente ia gravar de locação real, o que a gente ia gravar de espaço. Então, apesar de estar na dramaturgia, eu pude também estar junto das construções das imagens, então isso deixou o dramaturgo mais tranquilo. Porque às vezes a gente entrega e deixa lá e vê o que vou fazer, né? Com a Lagoa eu estava junto o tempo inteiro, estava atuando também, né? E então, assim, eu sou apaixonado pelo projeto. Castigos dados por Deus. Qual Deus? O que minhas paredes implantaram nesta cidade? O Deus chegado comigo e com este povo, o que já chegava salvo. Havia territórios aqui antes de suas paredes erguidas, sabia? Havia deuses aqui antes de sua cruz instalada, sabia? Havia progresso antes de tuas linhas de bitola larga, sabia? Havia desenvolvimento antes da leste ferrovia. E se hoje eu sou ruína, Marta Rocha também é vagão vazio. Não fala assim. Eu tô com uma parte do elenco aqui, mas eu quero lembrar da galera de lá de Alagoinhas, né? Sim. Que fez parte do elenco, né? Um dos foi o pai de Oladelê. E como é que foi essa seleção? Menina, não foi uma seleção, não. Eu queria fazer com o povo lá do Ilê. Sim. Eu queria que fossem eles, assim. Aí, assim, tem gente que já é artista, por exemplo, Irã já é cantor, como o Paied. Vitor, que fez a direção musical e que faz o São Francisco, ele já estuda música, né? Já faz o curso de composição e regência, então já é músico, já toca em banda e tal. E o resto da galera, assim, a galera estava lá, sabe? E a gente chamou, com exceção de Márcia e Daisy, porque Daisy é uma excelente diretora de movimento, e a gente queria muito que Daisy estivesse na equipe, e Márcia, porque Márcia é Márcia. Eu sonhei com uma mulher soterrada. O olhar dela era triste, mas mesmo sem querer, o dedo dela enriste
apontava uma boiada. Eu sonhei com uma mulher soterrada. Antônio, trate de responder, senão eu volto pra CIS e nunca mais eu apareço por aqui. Eu não posso ligar a câmera, que eu tô no meio de um casamento. Pois sai, eu tô por aqui de você vai ver casando o povo. Santo Antônio, volte aqui que eu quero lhe falar um negócio, olha. Alagoinhas vai virar Maia por conta de nossos seguidores. O povo tá te chamando de santo e esquecendo de sua vida, amigão. Pois é. Na verdade, eu venho aqui lhe dizer que no Brasil tem um monte de cidade que você é padroeiro. Assuma a sua responsabilidade, querido. Eu que não sou padroeiro da cidade, vivo atendendo em Alagoinhas. Então venha você também. A sorte é que tem umas pessoas que tomaram consciência de que a gente não dá conta de tanta reza e começaram a respeitar os mais velhos, o povo santo que veio antes da gente e a galera de outro continente. Qual é a relação de vocês com Alagoinhas? Eu sou de Alagoinhas, né? Sou mesmo, assim. Apesar de morar em Salvador, passei a morar em Salvador há pouco tempo, né? Há poucos anos. Mas assim, nasci, cresci, minha família ainda está lá e estou em Alagoinhas com uma frequência enorme. Isso não estou todos os dias como estava antes. Mas eu parei de trabalhar em Alagoinhas na pandemia. Porque mesmo morando aqui em Salvador, eu continuei dando aula em Alagoinhas. E eu aprendi muito sobre Alagoinhas, porque a gente teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas que foram muito importantes. Assim. Lito Silva, por exemplo, foi muito importante para poder entender um monte de coisa. Eliana Batista, a professora Gracineide, o próprio Paed, a gente fez live com eles antes, assim, e assim, a gente teve umas aulas que foram muita história. Foram muito bacanas, assim, sobre os povos indígenas em Alagoinhas, por exemplo. O Litos, ele nem ensinou tudo que ele sabe. Tem tanta coisa que dá para fazer várias peças. Não, mas vocês mostraram que vocês conhecem bem a história de Alagoinhas. Estudou. Eles mostraram que estudaram. E Alagoinhas fizeram o dever de casa. Eu acho que é um lugar muito afetivo, assim, também. Por mais que a gente mora em Salvador hoje, a gente está lá o tempo inteiro, né? Nossas famílias estão lá. Eu fui nascido e criado em Alagoinhas também. Sou filho de lá, alagoinhense, né? Não é uma cidade que você cresce querendo sair, não é uma cidade que você cresce falando mal, é uma cidade que você cresce com carinho mesmo. A gente costuma dizer que quem bebe da água de Alagoinhas lá fica. Então, por mais que a gente saia, por mais que a gente circule, por mais que o nosso trabalho exija que a gente esteja no mundo, eu acho que é um lugar que eu nunca vou ter vergonha de falar que eu sou, sabe? É um lugar que dá orgulho de dizer, eu sou de Alagoinhas. Embora precise ter umas melhoras, embora precise ter uns caminhos. Mas o espetáculo é bem sugestivo para isso, né? Exatamente. A gente homenageia a história, mas questiona a história ao mesmo tempo, né? Sim. A minha infância para a minha vida adulta, ela mudou muito. E eu vi esse progresso acontecer, sabe? Esse progresso que a gente fala, assim. Eu vi Alagoinhas que não tinha asfalto, não tinha semáforo. Tinha rua de pedrinha ainda, sabe? O coreto era uma atração, a praça era uma atração. Eu tomei banho de lagoa antes de ficar poluído. Então, assim, eu tenho essa memória da cidade e eu vi a cidade se transformar e eu também acreditei, como quase todo mundo acredita, que aquilo era bom, que o progresso era bom para a cidade. Eu também fui enganado. E aí eu acho que a lagoa não deixa de ser esse meia-culpa por ter acreditado nessa grande mentira do progresso. E eu acho que ainda dá tempo de pensar, né? Ainda dá tempo, a gente não está perdido, a natureza se recompõe, a gente não precisa parar as coisas, mas a gente pode dialogar. Pensar assim, peraí, não é só uma coisa em detrimento da outra. Né? Alagoinhas para mim é um lugar, assim, como eu posso dizer assim, mais profundamente, é um lugar em que eu me descobri espiritualmente, né? Então eu fiz parte de um terreiro de lá mais de 5 anos. E assim, eu fiquei nesse processo de ir e voltar, sempre nesse intuito de me cuidar, né, espiritualmente. Então é um lugar que eu tenho um amor muito grande, né, pela cidade, pelas pessoas. E sempre apresentei espetáculos lá. Sempre foi um lugar assim que tinha o Centro de Cultura, tem, né, o Centro de Cultura, agora tem o Sesc. Então antes a gente já foi para lá para apresentar na rua, na praça. Daniel fez a produção uma vez, foi mesmo, acho que foi em 2012, isso. A gente apresentou na praça, já apresentei naquele teatro lá do Centro de Cultura, maravilhoso. E a relação com o tempo? Vocês ainda acham que há tempo
Se eu parar de acreditar nisso, parar de fazer teatro, inclusive, porque assim, tudo que eu faço dizendo coisas que eu acredito. Então eu acho que ainda dá tempo da gente, sei lá, da gente ter uma condição de vida melhor, da gente ter um mundo menos perverso, sabe? Acho que a gente às vezes vive um mundo muito perverso, um jeito muito perverso, a gente às vezes é muito cruel e a gente naturalizou essa crueldade, a gente acha que é normal ser assim. E eu acho que se todas as vezes que a gente fizer alguma coisa, algum espetáculo, uma obra cênica, ou uma peça de teatro, um filme, seja lá o que for, e a gente ajudar as pessoas a estranhar isso, já vai ter valido a pena. Só se a pessoa estranhar já vai. Tem uma coisa que eu me repito até, que eu coloco em quase todas as peças, quase todas, de frases de formas diferentes, que é, a gente tem uma noção de tempo muito errônea, eu acho, sabe? Por exemplo, o que a gente está dizendo que tem muito tempo de história, na verdade, se a gente pensar na história da Terra, é uma vírgula, sabe? 500 anos de dominação diante do que essa Terra já tem, é nada. Então, se a gente não acreditar que isso pode ser dissolvido, se a gente acreditar que sempre foi assim, eu acho que a gente perde a esperança na humanidade. Então, a gente tem que acreditar que a gente teve muito mais tempo de uma Terra livre dessa colonização, dessa porcariada toda. A gente teve uma Terra muito mais tempo, milhões de anos de uma Terra livre do que de uma Terra presa. Infelizmente, a gente pegou o momento da Terra presa. Mas eu acho que é isso, por exemplo. A gente brinca com isso, né? Os dois personagens, eles falam, a gente está aqui há 100 e poucos anos, a gente falou, mas a feiticeira está aqui há milhões de anos. Pois é, e ela acha que dá tempo de revitalizar todas as lagoas, porque só basta ter dinheiro e interesse político. Porque dá, porque vai gastar dinheirinho, vai sim, mas dá para revitalizar tudo e deixar aí pra gente de novo desfrutar do que é nosso, né? E a natureza merece, né? Na Lagoa serve muito pra gente pensar que cidade nós queremos daqui a 20, 30 anos, que não dá tempo da gente fazer alguma coisa. Então acho que a arte tem essa possibilidade de fazer a gente pensar no mundo. Não, e numa pandemia, né? Fazer um trabalho desse é muito bom. Tem uma coisa que eu aprendi e que eu falei ontem no bate-papo que tive com o pessoal lá do Mato Grosso. Eu estava estudando o tempo para as comunidades indígenas, né? Estava estudando a partir do que Davi Copenauá fala. Ele diz que na nação dele não existe tempo futuro, só existe o passado e o presente. E ele fala que, inclusive, quando você vai falar para uma criança, perguntar para ela o que ela vai ser quando ela crescer, isso é uma ofensa, porque a criança ela já é. Então, assim, nós já somos agora. A gente não fica pensando, eu vou fazer amanhã, eu vou providenciar amanhã, depois a gente vê como a gente faz. Não, a gente tem que fazer agora, porque o que a gente vai ser, a gente já é agora, entendeu? Então, se a gente ficar consciente agora, se a gente fizer agora, o futuro vai ser uma consequência. Aí eu guardei isso, porque eu acho isso muito bonito. Essa coisa do futuro não ser necessariamente um tempo, mas ser uma consequência do que a gente está fazendo aqui. Aí eu acho que ele tem esse papel aqui. Pode ser que amanhã não esteja mais aqui, quer dizer, no momento a gente já não vai estar mais, né? Mas a gente não sabe quando é. Então, assim, se a gente agir, se a gente fizer aquilo do nosso coração humano, nossa consciência humana de um jeito assim, mais afetuoso e pensando nesse senso de coletividade, porque o projeto de mundo tem que ser uma coisa coletiva. Porque a gente já viu, assim, a gente está falando de Covid o tempo inteiro, mas tem países que comprou vacina para vacinar 3 vezes a população e deixou o país mais pobre sem vacina, surge uma variante lá, vai parar aqui, vai parar lá. Então, assim, tem que ser um projeto coletivo. Então, acho que talvez a mensagem que a Lagoa deixa, e que estou quase caminhando para a vida nessa não. Mas que a Lagoa deixa que a cultura, eu me aproximei muito da cultura dos povos originários quando eu fiz a Lagoa e estou estudando muito isso ultimamente. Então, para mim, o que fica é isso, assim, o mundo tem que ser um projeto coletivo, tudo tem que ser coletivo, porque senão a gente não vai dar conta, a gente vai se acabar muito mais rápido. Arrasou, eu inclusive vou usar esse recorde para divulgar o vídeo. Enfim, vocês querem falar? Não é só isso, porque se a gente se entregar, por exemplo, pensando no próprio continente africano, se a gente se entregar a história que dizem do continente africano, parece que a gente não tem história de sucesso. Parece que ela já nasceu pobre. E não, nasceu poderosa. Nasceu poderosa. Essa parte da nossa história é uma pequena parte, mas querem mostrar pra gente que é a única história que existe.
Então eu acho que a gente precisa revitalizar a nossa ideia de tempo, principalmente de passado, mas passado que eu falo é bem passado, para a gente ter um respiro, para que o presente seja uma ação e a gente faça um futuro diferente nesse momento. Vocês querem falar mais alguma coisa? Agradecer. Dan já falou que a Dan foi a produtora do espetáculo, né? Tem mais alguém que você queira? Não, agradecer. Assim, a Lagoa, ela. Vou falar como produtor agora. Bom, a Lagoa, ela apareceu em um momento de pandemia dentro de uma lei que foi muito importante, que é a Lei Aldir Blanc, né? Então foi uma lei que salvou muitos dos artistas nesse momento. Teve uma segunda, que está para ter uma segunda edição, mas está todo mundo muito numa briga, porque os artistas ainda estão em situação de risco financeiro, ainda estão passando por necessidades. A gente não voltou, o setor mais precarizado ainda é o setor de cultura, e principalmente dessas artes com públicos menores, como teatro, dança. Né, os grandes eventos, quando voltar, eu acho que vai voltar muito rápido, é preciso pensar em políticas públicas para essas áreas. A Dan está aqui a serviço disso. A gente está muito contente com essa equipe, a gente está muito contente com as equipes dos outros projetos também. Eu acho que a Lagoa ela está ganhando braços agora também, a gente está começando a mostrar isso para outros públicos, então a gente fica muito feliz de saber que essa é a nossa primeira obra cênica também. E que tem muita coisa. Em 2022 a Dan prepara vários projetos e acompanha a gente nas nossas redes sociais. Sigam e dão like. Quais são as redes? Então, as redes de vocês todos. Então, começo pela Dan? Já tá. Então, no Instagram, @danterritório. A gente tem um site que é o www.danterritório.com.br. Tem todos os nossos projetos lá, todas as informações. A gente está no YouTube, a gente está no LinkedIn, a gente está em tudo no Facebook. Bom, eu sou Daniel Arcades também. Onde você botar Daniel Arcades aparece meu nome lá. Graças a Deus, nem ninguém que se chama assim. Então, @Daniel Arcades. Tô no Instagram, tô no LinkedIn, tô em tudo. Tem meu site.com e aí a galera passa as redes. Eu quero agradecer muito o convite, né? Agradecer a Dan. A Marcela, assim, foi muito importante ter participado desse projeto. Sim, a rede social é Márcia Lima. Não, na verdade é Márcia Gomes Lima. Eu acho. Eu acho que é só porque eu não sei. Tem Márcia Gomes Lima, eu conheço. É só esse Instagram, tem o Facebook Márcia Lima. E aí é só procurar lá e a gente vai se falando. Mas desde já agradeço também a você. Gente, poderia estar de portas abertas. Vou deixar todas as redes na descrição também, mas é importante que ai, meu Deus! Tá tudo certo. Técnico. Vai. Porque já tá com foi o vinho ali. Eu ia dizer isso, eu ia dizer você. Como tem muita gente com o nome igual ao meu, fica grande, é @Antônio Marcelo de Oliveira. Eu quero, isso é só o Instagram que eu uso, quero muito agradecer a você, porque a gente precisa, não é só a gente fazer a obra, né? A obra por si só, ela existe, mas ela não se sustenta. Então pessoas como você, que nem precisava, mas de maneira generosa está olhando para a cultura e para uma cultura que não é uma cultura, não é o lance da mídia, tal, mas é o que está ali, os artistas que estão realmente na labuta do cotidiano do teatro, né, do que não tem tanta visibilidade da grande mídia. Né? E ter você é muito importante, seu convite é muito importante, sua existência é muito importante para a gente. Obrigado. E assim, agradecer a produção da Dan, que foi crucial, senão a peça não existiria. Eu estava fazendo outro projeto ao mesmo tempo e assim, a Dan segurou a onda toda até eu terminar o outro projeto e começar a Lagoa realmente. E agradecer muito às pessoas da Lagoa, a equipe da Lagoa, o elenco da Lagoa, as pessoas que estavam ali, dos nossos irmãos que estavam ali, as pessoas que colaboraram. Tem gente que colaborou assim, de uma maneira, sabe, foi muito, eu já falei, mas eu falei de novo, muito generosa, assim, e eu quero muito agradecer essas pessoas, agradecer ao mundo espiritual, como quiserem chamar, Deus, ao Lodumare, mais essa energia, porque assim, só uma força espiritual muito boa para poder fazer as coisas darem tão certo, porque teve um momento que eu pensei que era tudo errado, mas parecia que o universo falava, não, vou abrir o sol para você gravar, acabou de gravar, fecha o sol. E aí, assim, foi tudo, tinha tudo
de uma maneira racional, poderia ter dado tudo errado, mas deu tudo muito certo. Eu acho que a gente teve muito equilíbrio, uma espiritualidade muito bacana que equilibrou a gente, fez a gente ficar bem. E o essa tá aí, vocês podem ver, conferir de forma gratuita no YouTube do canal do Sesc. Sesc Bahia. Sesc Bahia, isso aí. É só, como eu ensinei, eu fiz o passo a passo, só botar a Lagoa da Feiticeira, é o segundo vídeo que aparece. Segunda vez aqui. Eu já tava preparado aqui. E aí, dá play lá e assiste. Tá? Um cheiro, muito obrigado. De verdade. Eu quero depois um separadinho. A gente faz. Menino, eu já fiz com Dan. Eu perdi a vida dele. Mas ele vai voltar aqui. Volta quando você quiser. Quando você quiser. E Antônio Marcelo estava em cartaz agora em novembro. Eu ia entrevistá-lo, mas eu fui para São Paulo. E aí não Mas a gente volta deu. no espetáculo e vai tudo certo. Eu espero que você venha em 2022. Porque tá esse ano vai passar. A gente tem outro projeto pra fazer antes, né? A gente vai estar aqui. Pronto! Estarão aqui, então a gente vai passar. Márcia também, viu? Som do Márcia, eu entrevisto Márcia no vídeo que eu faço de Holocausto Brasileiro, vou botar aqui em cima. E aí vocês podem ver a minha entrevista com Márcia, mas eu te quero sozinha. Eu te quero só pra mim. Um copo de vinho. Claro, minha filha, claro. Chegou o copo de vinho. Pronto, o cheiro, viu? E vocês já sabem. Curte, comenta, compartilha, engaja. Sucesso. Valeu.